Tio, acho que como quase todas as obras do Alencar, os romances do Alencar, é uma obra interessante para a gente falar de resumo. Muitas vezes quando alguém vai fazer um resumo de uma obra, vai colocar os fatos do enredo numa ordem que parece traduzir para um possível leitor desse resumo um caminho da personagem que provavelmente vai facilitar o entendimento do caminho dessa personagem. Agora, isso normalmente não significa que a obra, o enredo da obra, foi daquela forma. No caso do Tio, por exemplo, o que você vê? Você vai vendo que está tendo ali alguém que vai... parece que sofreu uma emboscada, aí tem assim uma moça e um outro rapaz com ela, você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, você tem muito mais um clima, né, de alguma coisa, e o título sugere muito isso. Isso nunca vai estar num resumo da obra, muito provavelmente. Quer dizer, de alguma maneira, acho que a gente precisa pensar o quê? Fazer o entendimento de um romance nunca vai ser apenas entender de uma forma mais fácil, mais facilitada, até porque isso é uma interpretação, né? Como é que as personagens vão agir em linhas gerais. Mas ver assim, como é que foi que aquele enredo foi construído naquele livro. Então, o Tio, particularmente, é um livro muito de tensão, de uma certa forma, em alguns momentos importantes dele, como é o começo. Quer dizer, você tem uma história aí que vai ter um tom que tem a ver com a história da personagem, que a mãe dela foi morta pelo marido, ela é filha de um outro que ela vai descobrir lá, né, as tantas da história. Então, assim, tem um clima de o que está acontecendo, né? Quer dizer, que a personagem vai seguindo, que eu acho que é a grande, talvez seja um dos grandes charmes desse livro, né? É mais do que a gente saber, olha, a Berta é uma menina que é filha de um homem que de quem a mãe dela gostou, mas ela foi casada com outro, e aí esse outro acaba indo viajar, e aí a mãe, achando que o marido estava voltando, acaba ficando com esse que é o pai biológico da Berta, e aí depois que o marido volta, ele mata a mãe, e a Berta não sabe, então, dessa sua história de origem, né, durante boa parte do enredo. Isso é, assim, a superfície, né? Mas acho que muito mais do que essa superfície é como isso de fato foi contado. Com que tom, com que recursos. Porque o que vai fazer de um escritor, de alguém que vai contar uma história, não necessariamente só um escritor, alguém diferente do outro? É o jeito como eu vou contar isso. Então o Tio é contado, né? A história da Berta é contada com esse tom de um pouco assim de situações um pouquinho trágicas, um pouco brutas, ao mesmo tempo ela sendo uma menina boa, né? Que meio que vai superar tudo isso, vai ter boas atitudes. E esse é o tom assim do livro, não é? Você podia contar essa história de muitas formas, né? De muitas outras. O tom que ele conta neste romance, o Alencar, é esse. Então acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Quer dizer, talvez o que seja mais interessante é o como e entender um pouco também o pensar sobre que valores que a obra procura discutir. Vamos pensar, por exemplo, o caso da mãe da Berta, né? A mãe da Berta, independentemente dela ter ou não ter, e no caso no romance fica que ela achou que quem ela estava recebendo naquela noite era o marido, né? E aí ela, enfim, tem lá, ela engravida de um outro, de quem ela gostava, e aí quando o marido volta, o marido mata
essa mulher. Independentemente do Alencar dar a essa personagem um contexto assim que justifica a sua atitude, da mesma maneira que a Lucila é uma mulher no século XIX, na perspectiva do Alencar, e não só do Alencar, né? Se a gente for pensar até, às vezes, autores realistas, ela não pode cometer um deslize matrimonial e sair ilesa. Ela não pode fugir de um padrão de comportamento católico-cristão da mulher e sair ilesa. Então a Lucila se prostituiu porque, né, a questão de cuidar do filho e tal, mas assim, ela tem que morrer. De alguma maneira, isso naquela sociedade é assim que tem que funcionar. Então a narrativa, de alguma maneira, vai representar isso. Agora, claro, a gente pode, puxa, é uma postura, né, considerada para o tempo atual talvez muito machista. Sim, quer dizer, sim, mas naquele contexto isso era considerado que era o que se tinha que passar como mensagem, né, para aquela mulher burguesa, para a mulher de forma geral, né, se cuidar da família, sempre respeitar E engraçado porque assim, o João, que é uma outra personagem do tio, que vai matar pessoas, ele não vai ter como destino a morte. Então é curioso, assim, quer dizer, ele vai se envolver numa série de crimes, mas ele teve lá o gesto de cuidar da Berta, então pro romance a Berta vai entendê-lo, até vê-lo como pai, e é isso que vai ser importante. Então é engraçado como cada lugar social, né, o do homem, o da mulher, como é que isso vai mudar e vai dar esse enredo específico na época. Então acho que esse tipo de questão é muito interessante, não para a gente talvez julgar pura e simplesmente o autor, mas para ver assim, como ele conta suas histórias e que valores de alguma maneira ele vai representando nesse contar. E para a gente pensar, para a gente discutir que o que ele está colocando lá em 1872 está acontecendo no mundo agora. Quer dizer, está acontecendo no Brasil hoje. Quantas mulheres não são assassinadas e mortas porque, enfim, não, porque você me traiu, quer dizer... Sabe, é incrível como ele está falando de uma sociedade que a gente ainda é muito. A sociedade do Alencar parece que com aquele jeito de contar, né, descritivo, ai, não sei o que, não, esse cara não está falando nada com nada. Pelo contrário, acho que os valores que ele passa representam muitas vezes coisas que são muito no mundo em que a gente vive agora, né? Podemos discordar, evidentemente, desse mundo, mas é interessante perceber que isso não é recente, que isso vem de uma tradição, isso tem uma história social muito forte e a gente vai compreendendo um pouco, né? Talvez assim, e a compreensão provavelmente ajuda a gente a talvez tentar modificar as coisas, né? Quando a gente começa a compreender como é que aquilo vai sendo construído, talvez facilite para a gente pensar um pouco como desconstruir ou transformar determinadas coisas, ou até continuar, quando algumas coisas parecem valores que a gente não deveria ter perdido na sociedade, né? Acho que o Alencar contribui muito para essa discussão também.